Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Está começando mais um programa Bom Dia Notícias nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. E nos destaques de hoje você vai ver tentativa de arremesso ao presídio de Erechim. Também vamos divulgar os casos confirmados da Covid-19 em todos os municípios do Alto Uruguai Gaúcho e ainda a estratégia de vacinação para Erechim nesta quinta-feira. Também vamos falar sobre a Mega Sena, onde ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio acumulou em 31 milhões. Estas e outras informações você confere aqui e agora no programa Bom Dia Notícias. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, você que está almoçando, um ótimo almoço. Seja bem-vindo à nossa programação, onde tem as principais notícias para bem te informar nesta tarde. E começamos falando da área de segurança, mais uma tentativa de arremesso ao presídio de Erechim na tarde desta quarta-feira. Na tarde desta quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar foi informada pelos 2 policiais que trabalhavam no projeto Sentinela sobre um indivíduo que efetuava arremessos em direção ao presídio estadual de Erechim. As guarnições iniciaram diligências e na Avenida Comandante Kramer abordaram o indivíduo em uma bicicleta sem procedência. Um dos pacotes foi encontrado com um autor e outro no telhado do presídio. Foram apreendidos um celular, um carregador e um fone de ouvido e a bicicleta. Diante do fato, o homem de 19 anos de idade foi preso e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Tá aí a informação para você da área da segurança aqui no programa Bom Dia Notícias. E agora a gente acompanha os casos confirmados aqui na região da Mal da Covid-19. Você pode ver aí na nossa tela, são muitos casos, os casos estão aumentando, então os cuidados precisam ser redobrados. Confirmados, então, 36.905, recuperados 35.056, casos ativos 1.352, 497 óbitos, a ocupação de leitos dos hospitais aqui da região e também dos 2 de Erechim na UTI é 31,58% e os clínicos 28,70%. Sobre a imunização com a primeira dose, 212.049 e 84,69%. E com a segunda dose, 196.193 e 82,24% da população. Tá aí, né? Mais um alerta para você continuar com os cuidados, seguir se imunizando, que é muito importante você cuidar de você e também de quem você ama. No Hospital Santa Terezinha de Erechim, nós temos 2 internações infantis que chamam a atenção, um bebê de 1 ano e outro bebê de 6 meses. E agora a gente fala sobre a estratégia de vacinação que acontece em Erechim nesta quinta-feira apenas para o público infantil, crianças a partir de 9 anos sem comorbidades. Então, na quarta e na quinta está seguindo aqui uma estratégia somente para crianças e nos demais dias para os adultos que não se imunizaram ou que precisa fazer a segunda dose ou a terceira dose de reforço. Você acompanha aí na nossa tela, né, as informações sobre a vacinação de hoje, lembrando que é necessário levar os documentos que a Secretaria de Saúde exige para que você possa se imunizar e também apresentar a carteira de vacinação, cartão do SUS, certidão de nascimento, comprovante de residência, para que fique tudo certinho, o pessoal também possa ter um maior controle. E agora a gente acompanha no site do Jornal Bom Dia, porque ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena nesta quarta-feira e o prêmio acumulou novamente. Agora ele vai para 31 milhões. Olha só, gente, que bacana essa informação, bacana para quem vai acertar a próxima, né? Quanto mais acumula, maior fica o prêmio. Então o próximo sorteio acontece no sábado. Você que quer fazer uma fezinha, quer jogar, vale a pena porque 31 milhões não se encontra por aí não, né? Mais informações você pode acompanhar no www.jornalbomdia.com.br. E agora eu tenho uma dica super importante para te dar, porque compra
venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você que precisa alugar o seu imóvel ou alugar um outro imóvel, vender, comprar, vá na Solar Imóveis. Lá tem as melhores opções para você, imóveis de primeira qualidade, corretores preparados para te atender, para te dar as melhores dicas e também para fazer aquela foto, aquele vídeo bem bacana, divulgar nas redes sociais e vender rapidinho o seu imóvel, hein? Vá até a Solar Imóveis, converse com um dos nossos corretores que você não vai se arrepender. Agilidade, bom atendimento e segurança, com certeza é com eles mesmo, porque compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência voltamos com mais atrações por aqui. Até logo! Mais, muito mais, mais. Aqualocos, Aqualocos do inverno e no verão. 25 anos de histórias, magia que invade o coração. Mega Feirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de 1.000 metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de volta às aulas do material escolar, na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro, no prédio da antiga EMA, e na Avenida José Oscar Salazar, 901, no bairro Três Vendas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Muito bem, agora voltamos com mais informações para você, acompanhando de primeira a opinião com o comentário do Igor Miller. Eu falo muito e ressalto sobre a questão da especialização e da importância das prefeituras, do poder público municipal, como as prefeituras estão tomando um protagonismo e uma abrangência e uma importância muito grande na vida das pessoas, na medida em que elas se especializam cada vez mais nos serviços necessários para atender a comunidade, nas mais diferentes demandas e necessidades. E eu falo repetidamente isso porque é muito importante. Isso vem fazendo toda a diferença, como vem fazendo toda a diferença hoje, ter as prefeituras para contratar caminhões ou usar os caminhões que tem, ou contratar terceirizados para levar água que está faltando nas propriedades rurais e mesmo em alguns locais urbanos, mas principalmente nas áreas rurais, levando água por consumo das famílias, que tem milhares de famílias hoje no Alto Uruguai. Imagina, e também a produção, os animais que aquela propriedade tem, que fazem parte da família. É difícil, as pessoas não entendem isso, mas aqueles animais fazem parte da família, fazem parte do rendimento, fazem parte da estrutura como um todo. Então, o sofrimento ele se multiplica muito pela dificuldade das famílias e pela dificuldade de todos aqueles animais que a família é responsável para fazer a produção de carne, de leite, de ovos, de frango, enfim, seja o que for. Agora, imagina se nós tivéssemos que pedir via, seja como for, decreto, como tivesse que estar solicitando para um município maior atender 20 distritos, 30 distritos ou muito mais, se não houvesse essa estrutura pública que faz total diferença hoje no momento de seca, colocando recursos que são produzidos em última análise pela comunidade, com trabalho, pelo esforço, enfim, pelas relações econômicas que ali existem. Então, hoje, eu sou totalmente favorável e sempre fui, depois de entender exatamente como isso funciona, quanto mais recursos vier para as prefeituras, maior vai ser a qualidade de vida, maior vai ser os benefícios e o desenvolvimento econômico, humano, econômico e social. Porque as prefeituras estão pensando a vida das pessoas, como fazer a vida melhor das pessoas. Existe sempre algo a melhorar, não há dúvida nisso. Sempre há, em todo o processo, ainda mais tratando uma instituição e de uma estrutura tão grande. Mas hoje é muito melhor, é significativo. Quem faz a diferença na vida, no dia a dia da comunidade, é a administração. São as administrações públicas que estão se profissionalizando, fazendo uma gestão, e muitos exemplos no Alto Uruguai, fazendo uma gestão enxuta e cada vez mais buscando aperfeiçoar cada segmento dentro da estrutura que ali existe, seja na educação, seja na saúde, seja na prestação de serviço em obras, e entre outros tantos. E isso, para finalizar, então, essa medida é o que vem contribuindo. Essa melhoria, e é exemplo dos últimos recursos que vieram para a região, entre uma parceria dos municípios com uma maneira diferente de pensar do Estado, está trazendo, em última análise, bem-estar para a população, bem-estar e qualidade de vida, e não pode ser diferente disso. E assim, é daí para frente. E a gente vê muitos exemplos bons
nos mais diferentes municípios, em Erechim, que é o município maior da região, tem muitos projetos e está pensando a cidade para avançar ainda mais, e outros municípios da região. Ou seja, quando se coloca o cidadão como prioridade, atender as necessidades da comunidade, a política se transforma para algo muito melhor. E é o que está acontecendo. Um bom dia. E é isso aí. Legal, e agora é hora dos destaques do esporte com Eric Oliveira aqui na nossa programação. Confira! Muito bem, Ragnara. Boa quinta-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. A estreia do Campeonato Gaúcho na quarta-feira marcou a vitória do Internacional sobre o Juventude no primeiro jogo da competição e do Grêmio num jogo bastante complicado contra o Caxias, mas com o time de transição que conseguiu no 2-1 uma vitória. Hoje é uma quinta que vai render não apenas emoções, mas também bastante expectativa para a torcida do Ipiranga, que pela primeira vez em 2022, de forma oficial, vai poder acompanhar a equipe em campo, em casa, no Estádio Colosso da Lagoa, contra a equipe do São Luís de Ijuí. Todo mundo já tem criado bastante comoção para estar presente ao estádio hoje, o Colosso da Lagoa, e daquela famosa frase que todo mundo sempre diz, que todos os caminhos levam ao Colosso da Lagoa, ela deve se concretizar, porque nós tivemos 2021 e também 2020, um ano que foi bastante conturbado em relação à pandemia e que teve, sim, uma ausência da torcida e do público às arquibancadas, principalmente em 2020, porque em 2021 nós tivemos naquela reta final do Campeonato Brasileiro esse retorno. Mas 2022 está marcado sim para começar com o gauchão, com torcida e com apoio, e nós queremos ver isso, ver o apoio da torcida do Ipiranga no estádio. É um jogo bastante complicado, sim, contra o São Luís de Ijuí. Todo mundo sabe que o gauchão tem Grêmio Internacional, que estão em outra prateleira, são gigantes, clubes gigantes no campeonato brasileiro, nacionalmente são equipes muito fortes, e Grêmio Internacional são clubes mundiais. Não vamos querer comparar Grêmio Internacional nesse momento com clubes do interior. Quem chega um pouco melhor? Posso dizer que Juventude e Caxias, que jogaram ontem, e nós vamos falar um pouco a esse respeito. Mas eu vejo o Ipiranga, sim, chegando muito preparado. No ano passado ficou na 5ª colocação, só não esteve na fase mais avançada, na fase decisiva, por uma questão de detalhe, e vai encarar um São Luís, e aquilo que eu falava, essas equipes do interior, elas chegam querendo mostrar serviço. Apesar das dificuldades, apesar de alguns estarem em ascensão, como o Guarani de Bagé, por exemplo, eles querem, sim, se manter na elite do futebol gaúcho, sabem da importância que é disputar essas competições, e também tem a questão da rivalidade. Então, São Luís de Ijuí e Ipiranga sempre fazem jogos típicos de gauchão, sempre tem, querendo ou não, um pouco dessa questão da rivalidade do interior, e vai ter a missão, não apenas o Luizinho Vieira, como a sua comissão técnica, de encarar uma equipe que conhece bem o que é jogar essas partidas. Isso eu posso dizer com garantia de que o técnico do outro lado conhece bem o Ipiranga. Todo mundo lembra do Paulo Henrique Marques, que esteve aqui há pouco tempo atrás. E o Paulo Henrique Marques, sim, conhece o Ipiranga, sabe como esse clube funciona, já esteve aqui como treinador. É um cara que eu também tenho uma admiração, acho ele um bom técnico de futebol. Então, São Luís e Ipiranga vão fazer um grande jogo. O que falou o treinador Luizinho Vieira é colocar em prática aquilo que foi construído no tempo de pré-temporada. A pré-temporada foi muito curta para o Ipiranga. E isso é fato. Nós começamos a ver um treinamento na 2ª semana de dezembro, mas ainda naquela ênfase de preparação física, assimilação dos conceitos do novo treinador. A questão do ambiente também é muito importante para se adequar a muitos jogadores que vieram de fora de Erechim. Então, isso demanda tempo, isso demanda, sim, um esforço, não apenas daqueles profissionais que trabalham no futebol, mas também dos atletas, em se adequar e conseguir compreender a maneira que joga o Ipiranga. Então, esse
momento de pré-temporada foi curto, mas também foi muito eficiente, porque o Ipiranga conseguiu em janeiro fazer 4 amistosos, o último contra o Caxias, um adversário direto naquilo que busca o Ipiranga, o objetivo em estar na semifinal. Então, o que o técnico preza? É conseguir colocar esses conceitos, conseguir colocar a forma de jogar no time titular dentro de campo na noite de hoje. Vai ter aquela ansiedade da estreia, a primeira apresentação diante do torcedor também, mas tanto o departamento de futebol como a comissão técnica e a direção do clube têm deixado essa missão, expôs que essa realmente vai ser a missão, que é chegar na fase decisiva, estar brigando no topo da tabela. O Farney Coelho da Conceição, do qual eu conversei ontem, ainda na quarta-feira, executivo de futebol do Ipiranga, que chegou nessa temporada, falou sobre esse treinamento. O Ipiranga treinou pela última vez ainda ontem e já está concentrado para esse confronto, falou sobre essa necessidade também em começar o campeonato bem, precisa pontuar em casa. Os jogos em casa vão ser um grande balizador do Ipiranga. Jogar fora de casa, como por exemplo vai fazer no final de semana contra o Novo Hamburgo, também vai ser bastante difícil, porque os mandantes sempre têm não apenas a questão local, mas também tem um pouco mais de força e potencial quando jogam em casa. E a postura do Ipiranga vai ser uma postura daquilo que nós vimos na pré-temporada. Para quem não viu o Ipiranga jogar ainda, podem confiar que vão ver uma bela apresentação, uma boa partida jogando em casa. E o Farney da Conceição, que é o executivo de futebol, falou sobre isso. Temos a necessidade de começar com o pé direito, começar com uma vitória, até para dar um pouco mais de tranquilidade. Eu aposto em uma vitória do Ipiranga na noite de hoje. Ou pelo menos um empatezinho, já está valendo também. E o time do Ipiranga é preparado para entrar em campo. Vamos pegar o jogo do Caxias, o time que entrou em campo: Edson no gol, Gedeilson, Carlos Alexandre, Bispo e Diego Porfírio. Lohan, Falcão, um dos destaques dessa equipe. Luiz Felipe, Eric, Mateuzinho e também o Rodrigo Carioca, que todo mundo tem esperado bastante. Esses foram 11 que entraram contra o Caxias? Sim, é provável escalação, mas pode sofrer alguma alteração, alguma modificação, porque os treinamentos eles serviram para isso, e na quarta-feira que foi definido o time titular, podemos ter algumas mudanças sim, mas essa é a base do time do Luizinho Vieira para a noite de hoje. Vamos esperar uma vitória do Ipiranga, que possamos começar com uma vitória que seria bastante importante, significativo para arrancar muito bem e com o pé direito. Muito bem, Ragnara, e eu vou dizer que Grêmio e Internacional também estiveram ontem numa missão difícil, que foi estrear. O Internacional, que abriu na tarde de ontem, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Campeonato Gaúcho, Gauchão, edição 2022, e fez uma partida que deu para dizer que rendeu alguns olhares, como Bosquilha, por exemplo, que, escanteado no ano passado, chegou até a ser chamado de enganador, e rendeu um pouco... rendeu alguns comentários positivos em relação à torcida do Internacional. Foi um jogador que teve algum destaque. E o Yuri Alberto, que ontem teve a sua oficialização da sua venda para o Zenit, na casa dos 120 milhões de reais, o Internacional ficando com 90 para mais de 90 milhões, um valor que para o Inter vai ajudar muito nesse ano e talvez até no ano que vem. Yuri Alberto ontem marcou gol, o Inter venceu a equipe do Juventude por 2-1, teve aquele pênalti do Rodrigo Dourado, mas algo que não dá até para relevar tanto. O Daniel fez defesas importantes, mas o Internacional esteve sim muito próximo da vitória e conseguiu, de forma merecida, vencer e confirmar esses 3 pontos iniciais para dar também um pouco mais de confiança para o trabalho do Alexander Medina. É muito cedo para trazer alguma convicção e fazer uma avaliação precisa em relação ao trabalho dele, quem vai ser o time titular. O Edenilson, num primeiro momento, chegou a jogar nessa linha de abertura do meio de campo com o Rodrigo Dourado, depois avançou para a linha de 3 com Edenilson, Caio Vidal e também Tyson. Então é muito cedo para dizer. O time de
Alexander Medina ou Internacional Alá El Cacique Medina. É muito cedo ainda para dizer algo a respeito de se vai dar certo ou não, mas eu pelo menos gostei da primeira partida. Eu achei que o Maurício também, que contribuiu, fez uma partida muito boa. O Inter pode contar com esses novos reforços nas próximas partidas, poderá contar, ainda não teve o acréscimo deles. Com a saída do Yuri Alberto, que se confirmou, o Inter está ainda no mercado. O próprio Alexander Medina se deu por convencido no jogo e também disse que o Inter vai ter que contratar. Então, são algumas coisas que nós podemos pontuar, mas ao longo da semana e na sexta-feira no programa Virando o Jogo, nós vamos discutir muito sobre essa primeira partida do Inter, do Grêmio e também do Ipiranga. E por falar no Grêmio, o time da transição. Não dá para fazer muita projeção, porque é muito cedo ainda para dizer se o Inter e o Grêmio vão continuar jogando dessa mesma forma, e o time de transição comandado pelo César Lopes, principalmente porque não vai ser esse o time que vai jogar o Campeonato Brasileiro nessa intenção do Grêmio de emergir, subir da Série B para a Série A, voltando à elite do futebol nacional. Mas posso dizer, rapidamente, que eu gostei de alguns nomes, principalmente o Elias, que cumpriu a expectativa, centroavante, definidor, está longe de ter grande refino técnico, mas nós queremos ver o Elias sendo um substituto, primeiro substituto do Diego Souza. Ano passado teve um período conturbado do Elias, mas todo aquele time do Grêmio teve que passar por essa crise. E eu vou dizer também, além do Elias, essa expectativa pelo Felipe, goleiro. Teve uma falha? Teve, mas é um grande goleiro, mais uma vez indo naquela ideia do torcedor de que viu o Breno e também o goleiro, o Gabriel Grando, Gabriel Chapecó, que no ano passado surgiram como revelações, chegaram à seleção brasileira, chegaram à seleção olímpica, e o Felipe, eu posso dizer que é um goleiro que também pode render ao Grêmio algo positivo, como o Rildo, jogador de 22 anos, que teve passagem pelo São Paulo, pela base do São Paulo, e que joga pelo lado de campo, tem qualidade, tanto é que rendeu em uma jogada um pouco de atenção em uma jogada ao Rildo, é um nome que o pessoal pode confiar. Grêmio Internacional entra em campo no próximo sábado. Amanhã, no Virando o Jogo, nós vamos falar muito sobre essa estreia das duas equipes e principalmente sobre esse início do Gauchão, que pode estar colocando as equipes não apenas em olhar da torcida, em esperar o que vai ser esse 2022, mas também naquela missão e responsabilidade, porque o gauchão é coisa séria. Muito bem, Ragnar, um abraço para ti e para todos que nos acompanharam no Bom Dia Notícias, uma ótima quinta a todos. Tá aí, né? Muitas expectativas para a área esportiva. Para os amantes já ficam, né, com o coração acelerado. E agora a gente confere também a previsão do tempo, porque segundo os meteorologistas, nessa quinta-feira o calor é para dar uma trégua. Vamos ver se confere mesmo com as informações da colega Tayane do Carmo. Oi, gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Chove nesta quinta-feira na maioria das cidades e essa chuva deve vir acompanhada de temporais, vendavais e até pode ter queda de granizo em algumas áreas. As temperaturas mínimas ficarão um pouco mais baixas, em torno de 18, 19 graus. Isso acontece por causa da passagem de uma frente fria no estado que traz o aumento das instabilidades e provoca chuva um pouco mais volumosa na maioria das cidades do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma conferida aqui nos dados em nossa tela. Para amanhã, em Erechim, a mínima será de 19 graus e a máxima de 24. A umidade do ar fica em torno de 60% e pode chover cerca de 30 milímetros. Em Áurea, a mínima será de 21 graus e a máxima de 26. A umidade do ar fica em torno de 51% e pode chover cerca de 30 milímetros também. E em Floriano Peixoto, a mínima será de 20 graus, a máxima chega a 25. A umidade do ar fica em torno de 51% e pode chover cerca de 30 milímetros também. Nós lembramos que mais informações em relação ao tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá!
Esta foi a previsão do tempo desta quinta-feira. Lembrando que você pode rever esse vídeo e acompanhar nas plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã a partir do meio-dia tem muito mais. Obrigada pela sua audiência, você que curtiu e você que comentou a nossa programação. Fiquem com Deus e até amanhã!